A notícia caiu como um trovão silencioso em Pequim. Não pela explosão pública imediata, mas pelo peso simbólico que carrega. Nos corredores fechados do poder chinês, onde o silêncio costuma ser a linguagem oficial, a simples ideia de que um dos mais altos generais do país esteja sob investigação por supostamente ter repassado segredos nucleares aos Estados Unidos soa como uma rachadura rara em um sistema construído para não expor fissuras. Não se trata apenas de espionagem, trata-se de confiança, de controle e do coração estratégico de um Estado que fez do sigilo militar um dos pilares da sua sobrevivência política. Segundo as informações que emergiram, autoridades chinesas abriram uma investigação interna contra um general de altíssimo escalão, ligado diretamente às forças estratégicas responsáveis pelo arsenal nuclear do país. O foco da apuração seria a suspeita de vazamento de informações sensíveis para os Estados Unidos, envolvendo dados sobre capacidades nucleares, estrutura de comando e possíveis doutrinas militares. Em um país onde acusações dessa natureza costumam resultar em expurgos silenciosos, o fato de o caso ter transbordado para a imprensa internacional já é, por si só, revelador. A versão apresentada pela mídia de centro, especialmente por veículos econômicos e geopolíticos, constrói a narrativa com cautela cirúrgica. Ela descreve a investigação como parte de um esforço mais amplo do governo chinês para reforçar a disciplina interna e combater riscos à segurança nacional em um momento de crescente rivalidade com Washington. O foco está menos na culpa individual e mais no contexto estrutural. O general aparece como peça de um tabuleiro maior, em que a liderança chinesa tenta demonstrar vigilância absoluta sobre seus quadros militares, especialmente aqueles ligados ao setor nuclear, considerado intocável. Para essa abordagem, o episódio reflete o clima de paranoia estratégica que domina as relações sino-americanas, em que qualquer falha, real ou potencial, passa a ser tratada como ameaça existencial. Nesse enquadramento mais centrista, o vazamento ainda é tratado como alegação, não como fato consumado. As fontes ressaltam que investigações internas na China nem sempre resultam em confirmações públicas e que o sistema judicial político do país opera sob regras muito diferentes das ocidentais. Ainda assim, o simples ato de investigar um general desse calibre sinaliza uma mensagem clara tanto para dentro quanto para fora. Ninguém está acima da linha vermelha quando o assunto é segurança nuclear. Para o leitor desse eixo, a história é sobre poder, controle e a necessidade de Pequim reafirmar autoridade em um cenário global cada vez mais hostil. Quando a narrativa se desloca para a esquerda do espectro midiático, o tom muda sensivelmente. Aqui, a ênfase recai sobre as consequências humanas e políticas de um sistema que se sustenta pela vigilância permanente e pelo medo. O general investigado deixa de ser apenas um potencial traidor e passa a ser um símbolo de um aparato militar rígido, onde disputas internas, rivalidades de facções e jogos de poder podem levar a acusações devastadoras. A possibilidade de que o caso seja usado como instrumento de purga política ganha espaço. Questiona-se se a acusação de espionagem não serviria também para eliminar figuras consideradas inconvenientes ou desalinhadas com a atual cúpula do Partido Comunista. Essa abordagem também destaca a opacidade do processo. Não há transparência, não há defesa pública, não há julgamento aberto. Tudo acontece nos bastidores, longe do escrutínio internacional. Para a esquerda, isso levanta dúvidas não apenas sobre a veracidade das acusações, mas sobre o próprio funcionamento do Estado chinês. O vazamento de segredos nucleares, se ocorreu, seria grave, mas igualmente grave, nesse olhar, é o fato de que a população chinesa e o mundo externo dificilmente saberão a verdade completa. A história se transforma em um retrato de um sistema fechado, onde a linha entre segurança nacional e repressão política é deliberadamente borrada. Já a mídia de direita adota um enquadramento muito mais direto e alarmista. Aqui, o general é frequentemente descrito como alguém que teria efetivamente traído seu país ao entregar informações nucleares ao principal rival estratégico da China. A narrativa enfatiza o sucesso da inteligência americana, sugerindo que Washington conseguiu penetrar até o núcleo mais protegido do aparato militar chinês.
o episódio é apresentado como prova de que o regime de Pequim, apesar de sua imagem de controle absoluto, é vulnerável por dentro. Nesse discurso, o caso reforça a ideia de que a China não é apenas uma potência rival, mas um sistema instável, corroído por desconfiança interna. A possibilidade de que segredos nucleares tenham sido comprometidos alimenta temores sobre o equilíbrio estratégico global. Se informações sensíveis realmente chegaram às mãos dos Estados Unidos, isso poderia alterar cálculos militares, estratégias de dissuasão e até decisões futuras em um eventual conflito. A direita também costuma associar o episódio a uma suposta decadência moral das elites chinesas, retratando o general como mais um exemplo de corrupção e traição dentro do regime comunista. Independentemente do viés, o pano de fundo é o mesmo: a escalada silenciosa da rivalidade entre China e Estados Unidos. Nos últimos anos, essa disputa deixou de ser apenas comercial ou tecnológica e passou a tocar diretamente o domínio militar e nuclear. Qualquer suspeita de espionagem nesse campo é tratada como linha vermelha. Para Pequim, a integridade de seu comando nuclear é fundamental não apenas para a defesa nacional, mas para sua posição como potência global respeitada. Para Washington, compreender as capacidades e intenções nucleares chinesas é uma prioridade estratégica de primeira ordem. O que torna esse episódio particularmente delicado é o momento em que surge. A China vem promovendo uma ampla campanha interna de retificação e lealdade ideológica, especialmente dentro das Forças Armadas. Investigar um general de topo envia um recado duro a todos os níveis da hierarquia. A vigilância é total e a punição pode alcançar qualquer um. Ao mesmo tempo, expõe ao mundo uma fragilidade que Pequim prefere esconder, a de que nem mesmo seus setores mais sensíveis estão imunes a suspeitas de infiltração. No fim, a história não é apenas sobre um homem, um general ou um suposto vazamento de segredos nucleares. É sobre um sistema sob pressão extrema, em um cenário global onde a confiança entre potências nucleares é mínima e o erro não é uma opção. Se as acusações forem confirmadas, o impacto estratégico pode ser profundo. Se não forem, o dano político interno já estará feito. Em ambos os casos, o episódio reforça uma realidade incômoda. Na nova Guerra Fria do século XXI, o campo de batalha mais perigoso não é visível, não faz barulho e não deixa destroços. Ele acontece no silêncio dos arquivos secretos, nas suspeitas internas e na constante paranoia de que o inimigo pode já estar dentro de casa.